vocês, ele não é um encontro de literatura. Esse programa não se interessa por aspectos formais das obras de arte, das obras literárias, ele só se interessa pelos aspectos de conteúdo. Quer dizer, a gente, a única coisa que a gente quer é saber o que significa o livro em questão, qual é o significado que ele tem, qual é o conteúdo, para nós levarmos pela vida fora. Ele é um programa que existe em 4 cidades do Brasil. Ele existe em Paranavaí, em São Paulo, em Curitiba e em Londrina. E ele no Paraná é patrocinado pelo SESI e apoiado localmente pelo CODEP. Essas duas organizações juntas permitem que o programa então possa existir. Esse nosso programa também foi desenhado para que ele não exija a leitura prévia da obra, porque, embora ele seja muito recomendável, nós sabemos das dificuldades práticas de fazê-lo. Então, vocês viram, né, o livro tem 800 páginas, alguma coisa como isso, e então é muito improvável que uma pessoa com uma vida normal, que vocês têm, possa fazer esse esforço de leitura devidamente, né? Mas, claro que para aqueles que desejam empreender tal esforço, o CODEP tem feito aí uma parceria com uma livraria e tem, de modo geral, ofertado aqui na portaria, aqui na entrada, ofertado os livros, não só os livros do livro do dia, como aqueles que virão em seguida. Esse programa, ele então, embora não exija a leitura antecipada do livro, recomenda fortemente. E se você não leu o livro ainda, é muito importante que você tente lê-lo depois, se você puder, claro. E nesse caso aqui, o nosso resumo ficou imenso, né? E foi justamente o fracasso em resumir esse livro que acabou gerando uma mudança de política. Então hoje, desse livro para frente, nenhum livro ele ultrapassou 13, 14 páginas de resumo. Porque, de fato, não dá para ler 41 páginas aqui. Não dá porque o nosso ritmo aqui de explicação vai impedindo. Então o que nós vamos fazer é uma espécie de adaptação para que a gente consiga ler uma boa parte, muito bem lida. O objetivo de ler o resumo é permitir que todas as pessoas, mesmo aquelas que não leram, e aquelas que leram sempre terão um benefício também, que possam compreender bem a circunstância, como se diz no mundo da literatura, a fabulação da história, como é que é a história em si própria, não é? E aí então, antes de mais nada, antes de poder explicar o que esse livro significa, que é o que interessa, que só acontece na terceira parte do nosso trabalho, e nós vamos começar com uma pequena introdução biográfica. Nós não iremos ler essa introdução aí inteira, porque não precisamos economizar tempo hoje, mas eu vou falar algumas coisas sobre Dostoiévski fundamentais e importantíssimas. E aí na segunda parte, que é sempre interrompida por um café, que acontece sempre pontualmente aí às 8h30, nós vamos ler um resumo da obra e no final a gente debate aqui um pouquinho para chegar a alguma conclusão sobre o sentido da obra, sobre o que é que ela significa, afinal de contas. Dostoiévski é um dos maiores escritores da humanidade, seguramente ele fica entre os 10 maiores, isso sem nenhuma dúvida, e ele é o maior escritor russo de todos os tempos. A literatura russa é uma literatura muito estranha, porque toda a literatura russa praticamente se concentra no século XIX. Porque a Rússia, preciso entender isso, né? A Rússia é um país muito grande. Hoje, por exemplo, a Rússia, o tamanho que está hoje, é 2 vezes maior que o Brasil. É um país ocidental, europeu, mas que tem uma costa muito grande no Pacífico. Não é? E ele é um país gigantesco. A Rússia nunca soube de fato se era um país europeu ou se era um país asiático. Passou a vida com essa dúvida existencial: será que nós somos europeus ou somos asiáticos? E é só no século XIX que a Rússia se europeiza de vez, sobretudo por causa de 2 governantes, Pedro Grande e Catarina Grande. Esses 2 aí queriam que a Rússia fosse um país ocidental. Tanto é que a Catarina Grande promoveu uma enorme imigração alemã para a Rússia, imigração essa que faz com que em todos os romances do Dostoiévski
você encontra personagens com nomes alemães. Então há uma grande população de alemães na Rússia. Alguns desses aí depois acabaram aqui no Brasil, no Paraná. Vocês sabiam que são esses alemães aí, de Wittmarsum, por exemplo, é uma gente que veio para o Brasil depois de ter morado muito tempo na Rússia. E a Rússia, então, no século XIX, se ocidentaliza, e aí é uma sequência de gênios literários, mais ou menos na sequência de nascimento, que é Pushkin, né, todos no século XIX, Pushkin, depois de Pushkin tem Gogol, Nikolai Gogol, depois tem Turgenev, depois vem Tolstói, Lev Tolstói, depois vem Dostoiévski, depois Tchekov. Imagine, todos esses aí são escritores do século XIX. Quando eu escolhi os 100 livros para lastrear esse projeto das expedições pelo mundo da cultura, eu coloquei na lista dos 100 livros 5 livros do Dostoiévski. Crime e Castigo, que já foi aqui, Os Irmãos Karamazov, que também já foi aqui, Os Demônios, que é feito hoje, coloquei O Idiota, que vamos imaginar programar para o ano que vem, né, e o Notas de Subsolo, imaginando programar esse para o outro ano. Né, então para 2010, que é em princípio o ano em que o programa vai até 2010, mais ou menos. Tá? Então o Dostoiévski só perde para o Shakespeare. Shakespeare é o autor com a maior quantidade de livros entre os 100 maiores. Depois do Shakespeare está o Dostoiévski. Daí você tem uma ideia da importância relativa desse homem, né? E Dostoiévski teve uma vida muito difícil, uma vida trágica, de que eu vou contar aqui alguns episódios e vocês compreenderão o que eu quero dizer. Dostoiévski nasceu em 1821 em Moscou, ele é russo, e em 1821 é o ano de nascimento de Dostoiévski. E ele nasce em 21, e o pai dele, que era um médico, o pai dele, a mãe morre quando ele era adolescente, e o pai de Dostoiévski comprou duas propriedades agrícolas. Nessa época em que isso aconteceu, a Rússia vivia sob o regime de servidão. E o que é o regime de servidão? O regime de servidão é um regime que não é exatamente igual à escravidão, mas é meio parecido, né? Porque o regime de servidão é assim: o servo do sexo masculino, ele pertence à propriedade agrícola. Então, quando você vende a terra, vende junto o servo. Tá? Vende com porteira fechada, vai o servo junto. Sempre vai o servo junto. Tanto é que tem um livro chamado Almas Mortas, do Gogol. O que são as almas mortas? As almas mortas são o seguinte: havia nessa época aí um imposto sobre os servos, que eram cobrados pelo czar. Mas esse imposto dependia de um censo, que era feito de vez em quando. Então faziam lá um censo de vez em quando e somavam todos os servos do sexo masculino, e sobre essas almas, o nome dos servos era almas, sobre essas almas então o governo cobrava o imposto. E a história das almas mortas do Gogol é uma história muito divertida, porque é a história de um sujeito chamado Titikov, que vai de fazenda em fazenda comprando as almas que morreram, os servos que morreram. Porque enquanto não houvesse um novo censo, continuava a pagar imposto. Quer dizer, é como se aquela pessoa ainda existisse. E ele comprava aqueles servos que morreram para dar de garantia no empréstimo no banco. Mais ou menos essa que era a ideia do Titikov. Por isso que eram almas mortas. Mas o pai do Dostoiévski, que era um alcoólatra grave, e era um sujeito completamente descontrolado, e ele era tirânico e muito violento, e ele, como os donos das fazendas tinham praticamente um direito de vida e morte, na prática tinham, não é que fosse legítimo isso, mas na prática mandavam como queriam os seus servos. Então, o pai de Dostoiévski acabou sendo assassinado pelos servos, não só assassinado, como também mutilado sexualmente. O pai de Dostoiévski foi emboscado e foi morto e mutilado sexualmente. Por causa desse fato, como Dostoiévski era epilético, o Dr. Freud se interessou imensamente por Dostoiévski e inventou a teoria de que o Dostoiévski é um exemplo claro do tal do complexo de Édipo.
porque como ele deveria ter, como qualquer pessoa normal, desejado a morte do pai por ciúme sexual, na hora em que o pai de fato é morto e mutilado sexualmente, né, o que reforça a perversidade do desejo, ele teria ficado epilético pela culpa. Essa é uma interpretação completamente fantasiosa, porque afinal Dostoiévski é epilético desde os 6, 7 anos de idade, e ele só soube que o pai tinha sido morto daquele jeito muitos anos mais tarde do fato acontecido. Então, embora esse fato tenha acontecido, Dostoiévski é ao lado do Édipo Rei, quer dizer, ao lado de Sófocles, os dois autores que o Dr. Freud reputa serem melhores para explicar o complexo de Édipo. Mas aconteceu esse fato, o pai de Dostoiévski é morto, e ele, antes disso, né, antes desse episódio, Dostoiévski havia estudado na academia militar para ser engenheiro militar, mas ele abandona a academia militar porque na verdade ele é um escritor, e ele então passa por uma experiência absolutamente modificadora da sua vida. Dostoiévski, com 20 e poucos anos, adere a um grupo de revolucionários chamado Ciclo Petrachevski. O que era esse pessoal? Esse pessoal era um grupo de jovens, assim mais ou menos, que queriam derrubar o czar. Não esquecer que a Rússia era dirigida por um czar que governava despoticamente. E eles queriam derrubar o governo, mas assim como havia muitos outros modelos naquela época de pessoas que queriam derrubar o governo, né? E o Dostoiévski entrou nesse grupo, liderado por um fulano chamado Petrachevski, e ninguém sabia nem como fazer. No fundo, todos eram socialistas, queriam fazer o socialismo, mas ninguém sabia como fazer isso, porque o socialismo não existia ainda, então era apenas uma ideia. E o grupo é descoberto pela polícia, a polícia secreta do czar, que se chama Okhrana, e o grupo, todo mundo é preso, e o Dostoiévski e os seus colegas são condenados à morte. Na hora em que é feita a sentença, o czar recebeu, entregue uma cópia para o czar, e o czar então escreve na beira assim, comutar para prisão na Sibéria com trabalhos forçados. Só que em vez de virem lá contar para o Dostoiévski a tal da condenação à morte ter sido comutada, fizeram toda aquela preparação para o fuzilamento, vendaram o Dostoiévski, fizeram aquela contagem. Na hora H, alguém falou assim: brincadeirinha! Não, o que é basicamente uma brincadeira de mau gosto, né? Quer dizer, no fundo foi uma brincadeira, foi uma maneira de dar uma lição assim, naqueles pequenos revolucionários, mas a verdade é que o Dostoiévski ficou abaladíssimo com isso, e alguns dias depois, no dia 24 de dezembro, ele parte para a Sibéria, onde passou 4 anos numa prisão de trabalhos forçados, e ele conta a experiência que vivenciou lá no livro a memória, Recordações da Casa dos Mortos. Esse livro é um livro impressionante, um dos primeiros livros que ele escreve. Ele sai da Sibéria, tem que servir o exército como seu soldado raso durante mais um tempo, como complementação da pena, e daí quando ele volta para Moscou, ele é um sujeito completamente modificado, porque esses anos todos aí de sofrimento enorme pelo qual ele passou, foram mais ou menos moldaram a existência de Dostoiévski. Ele queria ser um intelectual, tinha um irmão mais velho chamado Mikhail, e essa dupla então começaram a fazer a publicação de revistas literárias, e Dostoiévski então começa a escrever os seus livros. Mas ele tem vários problemas além desse. Além de ter perdido a mãe cedo, de ter se perdido o pai nas circunstâncias que perdeu, de ser epilético, ele também tinha um outro problema, que ele era viciado em jogo. Então toda vez que ele tinha dinheiro, ele perdia todo o dinheiro no jogo, e depois, quando não tinha, ele se endividava até a alma também no jogo. Então o Dostoiévski acabou sendo vítima de todo tipo de chantagem feita pelos editores, que diziam assim: olha, tudo bem, então você quer esse dinheiro para pagar a dívida? Então você tem tantos dias para me trazer um livro aqui. Se você não trouxer, você assina aqui um papel agora, você vai perder o direito autoral sobre toda a tua obra que fica para mim.
Então, os editores chantageavam Dostoiévski e ele fazia, então, livros de modo muito apressado. É por isso que, às vezes, os livros de Dostoiévski dão uma certa impressão de serem mal acabados, assim, não terem o melhor acabamento possível. Mas ele foi escrever um livro mais genial do que o outro, um atrás do outro, e teve duas mulheres, e foi tendo filhos com elas, e os filhos todos morriam muito jovens. Então, é uma vida muito trágica essa que ele teve. E chega no final da vida, Dostoiévski morre muito cedo, e o Tolstói nasceu antes que ele e morreu depois dele. Para vocês terem uma ideia de como ele morreu cedo. E em 1881, portanto, com 60 anos de idade, apenas 60 anos, Dostoiévski morre, tendo tido uma vida extremamente ruim, uma vida extremamente desfavorável. E o enterro de Dostoiévski foi um dos enterros mais monumentais que se viu em Moscou. Ele havia, nesse momento, já era considerado um grande russo, assim, alguém que tinha muita importância. Essa é, em linhas gerais, a vida de Dostoiévski. Ele escreveu uma porção de livros, uma vintena mais ou menos, mas desses 20, se você quer ler apenas o que é fundamental e básico, então existem 5 livros fundamentais. Todos os 5 estão no programa Expedições pelo Mundo da Cultura em Paranavaí. O primeiro, na ordem cronológica, é Crime e Castigo, que é o livro mais ou menos de abertura. Em seguida é o livro O Idiota, o livro mais comovente de todos, o mais bonito de todos, um livro maravilhoso, encantador. O terceiro livro chama-se Os Demônios, esse livro que nós vamos ler hoje. O quarto livro é Notas de Subsolo, que na verdade já não é mais um romance, mas é uma novela. E o quinto e último livro, digamos, dessa lista mínima, que é o último livro que Dostoiévski escreveu, é o livro chamado Irmãos Karamazov, que já foi o primeiro que ele escreveu, Crime e Castigo, e o último já foram alvo de estudo aqui no nosso programa de Expedições pelo Mundo da Cultura. Então, com esse de hoje, nós vamos para 3 livros dos 5 fundamentais de Dostoiévski. E, se vocês não têm nenhuma dúvida ou preocupação, eu precisava contar a vocês um pouquinho sobre a história desse livro aqui. Esse livro aqui foi escrito em função de um acontecimento real, porque havia a Rússia no século XIX, sujeita àquele governo tirânico czarista, era um ambiente rico de entidades revolucionárias de todos os tipos, grupos revolucionários de todos os tipos, entre eles aquele grupo a que Dostoiévski pertenceu, claro que muito jovem, né? Mas entre esses grupos aí, havia lá um dirigido por um fulaninho chamado Nechayev, Sérgio Nechayev. E esse Nechayev, esse grupo funcionava dentro de uma escola superior lá de agricultura, se não me engano, ele um belo dia julgou que um dos participantes do grupo era um espião, sei lá, um agente duplo, que estava... Olá, boa tarde para todo mundo, tá? Então o Nechayev e os seus coleguinhas julgaram que o tal do fulano lá, não lembro mais o nome, está escrito aí no papel que vocês receberam, era um agente duplo, e resolveram matá-lo, assassinaram de fato o fulano, porque eles tinham planejado uma insurreição na Rússia, coisa de gente delirante, né? Meia dúzia de gatos pingados, um exército brancalhone desse, vai lá e imagina uma insurreição na Rússia inteira, e julgaram que o tal do membro lá do grupo tinha traído o resto. Então foram lá e mataram esse menino. E houve depois um julgamento, e esse julgamento então gerou, Dostoiévski acompanhou todo o julgamento, e essa história é uma das histórias centrais do livro Os Demônios que nós vamos ler hoje. Só para registro histórico, o mesmo acontecimento houve aqui no Brasil, quando na década de 30, quando houve a ditadura de Getúlio Vargas, havia um sujeito chamado Luiz Carlos Prestes, que era um comunista, que também era líder de um grupinho, uma célula revolucionária no Rio de Janeiro. E entre os revolucionários do grupo tinha o Miranda. Miranda é, obviamente, um cognome, né? Um nome falso, né? Então havia lá o Miranda, que era um desses revolucionários. O Miranda tinha uma namorada, chamada Elza Fernandes, uma mocinha assim de 17 anos.
16 anos, 17 anos. E um belo dia é todo mundo preso pela polícia do Getúlio Vargas. Passa-se alguns dias lá, soltam todo mundo, e aí o grupo revolucionário começa a perceber que o único que não foi preso foi o Miranda, não tinha sido preso. E aí começam a criar a ideia de que havia um espião no grupo, e esse espião era a Elza Fernandes. Então, estou contando para vocês a história brasileira, real, concreta, aconteceu na década de 30 do século passado. E aí montam um tribunalzinho revolucionário e decidem, Luiz Carlos Prestes e companheiros, decidem que a Elza Fernandes está condenada à morte. E aí então decidem matar a moça, mas ninguém tinha coragem de matar a moça. Quem é que ia matar a moça? Quem é que ia botar o chocalho no pescoço do gato? Sabe essa história, né? Que os gatos estavam chateadíssimos com o gato, que o gato ia comendo de vez em quando comia o rato, né? Então os ratos fizeram uma assembleia, e aí decidiram, depois de muita deliberação, que a solução boa para parar com o negócio do gato era alguém ir lá e pendurar um chocalho no guizo, no pescoço do gato, porque quando todo mundo ouvisse aquele blém, os gatos rataradas para cima andavam e escapavam do gato. Daí a conclusão é a seguinte: a solução é ótima, mas só falta saber quem é que vai lá pendurar o chocalho no cabelo, no pescoço do gato. Só tem esse problema, né? A solução é boa, né? Mas quem é que vai lá pendurar o chocalho, né? Então resolveram matar a moça. E aí, como ninguém matava a moça, que ninguém tinha coragem de fazer uma barbaridade dessa, o Luiz Carlos Prestes manda uma carta para todo mundo, aquelas cartas com tom de partidão, né? Assim: vocês são revolucionários ou não são? Eu achei que vocês queriam fazer a série, mas vocês são uns frouxos. Aí reuniram 3 lá, foram lá e mataram, estrangularam a moça. Vocês compreendem o grau o Brasil chegou num grau de inconsciência tão alto, que a gente é capaz de achar que um monstro como esse, João Luiz Carlos Prestes, possa ser herói nacional, merecer homenagens quando morre. É um canalha, um desgraçado, entendeu? É um sujeito baixo, vil, é só o que é o Luiz Carlos Prestes. No entanto, nós o transformamos em herói nacional. É o sujeito que vai lá e manda os marmanjos assassinarem uma mocinha. Aí pegaram a moça, trituraram, esquartejaram para poder caber num buraco lá que inventaram. As coisas mais assim escabrosas que eu posso imaginar aconteceu. Então esse acontecimento aqui no Brasil da Elza Fernandes é o acontecimento, né? É o acontecimento equivalente ao acontecimento do assassinato na Rússia, que é de alguma maneira contado no livro Os Demônios. Muito bem, então o que nós vamos ouvir agora é essa história, chamada Os Demônios. Há algumas traduções desse livro em português, como Os Possessos. E aí tem uma polêmica, né? Se é Os Demônios, se é Os Possessos. Bom, a razão pela qual há quem traduza como Possessos é porque as primeiras traduções foram feitas no francês. E o tradutor francês, quando fez a primeira tradução para o francês, chamou de Le Possédé. Le Possédé é os possuídos em francês, ou possessos. E, na verdade, né, rigorosamente falando, o nome russo do livro é Biese. Biese em russo significa demônio mesmo. Então, por causa da tradução francesa, que foi a base da tradução brasileira durante muito tempo, há quem traduz errado até hoje. Traduz por Os Possessos, quando na verdade o nome correto é Os Demônios. Então esse livro que está aqui à venda, aqui na entrada, é Os Demônios, é traduzido direto do russo, e é esse livro que está ali que foi usado como base nessa nossa tradução, nesse nosso resumo aqui. Muito bem. Para que a gente possa compreender um livro russo, há algumas recomendações técnicas que eu queria dar agora nesse momento. Em primeiro lugar, nós não vamos ler todo o resumo. O resumo tem 41 páginas e ficou um resumo muito grande. Então vamos fazer um resumo do resumo. Por mais paradoxal que isso possa parecer, vai ser do jeito, né? Então faremos alguma economia, acabaremos entendendo a história. Mas esse livro aí, esse é um livro de 41 páginas, no original de 800 e poucas páginas, que é como todo livro do Dostoiévski, do romance do Dostoiévski, ele mistura diversas situações simultâneas. Quer dizer, até os críticos literários chamam isso de polifonia, porque é como se fosse
várias vozes cantando ao mesmo tempo. Então aparece às vezes um pouco complexo, porque há muitas histórias paralelas acontecendo. Mas para poder resolver esse problema é que eu estou aqui. Porque a minha obrigação aqui, a minha missão, é tornar o livro claro para vocês. Mesmo para quem nunca leu a história, entender o livro com clareza. Contanto que vocês tenham aí, né, aí o descortinamento de perguntar quando não entendem. Que eu tenho toda a boa vontade de explicar quantas vezes forem necessárias. Acho que não há nenhuma maneira de não entender. Tá? É proibido não entender. O segundo problema é que os russos têm 3 nomes sempre. Todo russo tem 3 nomes e só 3. O primeiro nome é o nome próprio da pessoa, digamos assim, né? O segundo nome é o patronímico. O patronímico é o nome que indica de quem você é filho. Então é o nome que faz, né, a indicação do nome do seu pai no seu nome. É isso, por exemplo, Kleber, qual é o nome do seu pai? Ivan. Então o Kleber é Kleber Ivanovich. O nome do Kleber é Kleber Ivanovich. Qual é o sobrenome? Então é o Kleber Ivanovich Biotov. Está vendo? Está aqui já batizado o Kleber em russo. Tá? Não tem dúvida nenhuma, né? Vocês compreenderam, ficou facinho, né? Não é isso? Tá bom? Né? Então o nome da pessoa é o primeiro nome, o segundo nome é o patronímico, e as mulheres são sempre Nova, né? Se o Kleber fosse menino, seria Ivanova. Agora, como ele é menino, ele pode escolher entre Ivanovich e Ivanov, porque os homens têm essas duas terminações, it e ov. As mulheres só podem ficar com Nova. Então, toda vez que aparece um russo chamado alguma coisa Ova, é porque é mulher. Né? E o sobrenome também, né? O sobrenome também muda conforme o homem e a mulher. Então, como é o meu sobrenome? Vioto, então é Viotov, e a irmã dele chama Viotova. Entendeu? Lindo, né? Acho que melhorou o Kleber. Então todo russo tem esse negócio. Por exemplo, o nome do pai, o Dostoiévski, chama-se Fyodor Mikhailovich Dostoiévski. Significa que o nome dele é Fyodor, né? O pai dele é filho de Mikhailovich, é filho de Mikhail, e Dostoiévski, o nome da família é Dostoiévski. Se fosse a irmã dele, chamaria, por exemplo, Marfa Mikhailovna Dostoiévska. Seria o nome da irmã dele. Então, não tem menor dificuldade. Você veja só, como vocês são sortudos, porque entre os benefícios desse curso aqui, todo mundo vai acabar à noite sabendo falar russo. Né? Tá vendo? Não deixa de ser uma vantagem enorme, né? Se você for pensar bem, né? Quantos cursos, né, tem esse efeito secundário assim. Então, mas o problema dos russos não é terem 3 nomes. O problema é que eles têm meia dúzia de apelidos cada um. E os apelidos variam assim, de Janjão ou Pedreira. Janjão e Pedreira. Você nunca sabe de quem é que você está falando. É por isso que eu sempre digo que não dá para ler romance russo se você não tiver uma folha de papel do lado, em que você vai escrevendo o nome das pessoas, mais ou menos aglutinando por famílias, por relações de parentesco, de amizade, e vai mais ou menos montando um mapa das personagens, porque senão a gente vai se perdendo. Porque o livro tem 800 páginas. Lá pela página 150, você não tem mais ideia de com quem você está falando. Já ficou completamente distorcida o quadro humano do negócio. Bom, então se vocês concordarem comigo em não ter restrições a perguntas, então eu queria começar a nossa leitura. Eu vou pedir então a ajuda preciosa da Inês, que é a leitura oficial aqui do nosso programa. A Inês vai nos ajudar aqui a ler. E como primeira medida para economizar tempo, nós vamos pular sempre, né, os textos que são colados no livro, né, porque há a parte de resumo e há textos que são extratos do livro. Então nós vamos pular os extratos e ver até onde a gente consegue ir antes de ter que fazer um pouco de resumo oral. Esses extratos estão no livro, aí na marcação dessa edição que está aí, não é isso? E eu fiz o teste agora, me pareceu que a leitura só do texto resumido
é suficiente para entender o livro. Então, que tal? Vocês estão preparados? Há uma única epígrafe que nós vamos ler logo de cara, de Lucas, Evangelho de São Lucas, que é a epígrafe que Dostoiévski colocou no seu livro. Ela vai ficar importante no final, tá? Então diz assim a epígrafe, tá? Muito bem, vamos lá. Ora, andava ali, passando no monte, uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. Quem rogaram? Os demônios. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam um homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados pelo terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Lucas. Tá? Essa história, essa epígrafe só faz sentido no fim, quando a gente entende todo o conjunto. Mas o que dizer para vocês antes da gente começar a ler? Então a história que nós vamos ler passa-se numa cidadezinha do interior. As personagens que estão aí não moraram, ou nasceram ali, moraram ali, mas todas vieram mais ou menos de fora. E elas são personagens que vão sendo apresentadas uma a uma, que são, começa a pessoa mais importante de todas, chama-se Stepan Verkhovensky. O Stepan Verkhovensky é a primeira personagem que aparece aqui. E quem é Stepan Verkhovensky? Stepan Verkhovensky é um intelectual de província, é o sujeito que fracassou na tentativa de ter importância na capital e que mudou-se para a província depois de uma série de circunstâncias, onde vive assim mais ou menos parasitariamente na casa da dona Varvara, que é uma mulher nobre, rica, que o mantém lá, mais ou menos o sustenta, como um luxo assim que uma pessoa rica tem, de ter um velho intelectual na sua casa, né? Isso é mais ou menos como se vocês ficassem ricos e contratassem um chacrinha assim depois de velho para morar na sua casa. Acho que não era uma boa ideia, né? Então, mas alguma coisa de rico assim, para parecer assim chique, tal, tendo um velho professor em casa, né? E essa é a primeira personagem que aparece aí. Vão aparecendo as demais personagens e vai se criando nessa cidadezinha um clima extraordinariamente perigoso. Vai havendo aqui um crescendo, mais ou menos vai havendo um aumento da tensão da história, a história vai ficando cada vez mais tensa, até que no final todos os acontecimentos se precipitam. E aí então Dostoiévski acaba a história nos contando sobre o destino de todas as personagens. É isso que nós vamos ler agora. Eu vou sempre fazer interferências quando me parecer que esclarece, mas é imprescindível que vocês façam as perguntas sempre com toda a liberdade. Terei o maior prazer em responder. Tá certo? Inês, você está pronta? Estou pronta. Que bom, então vamos lá, né? Então tá. Primeira parte. Aviso de introdução. Alguns detalhes da biografia do honorabilíssimo Stepan Trofimovich Verkhovensky, né? Vamos ouvir essa palavra muitas vezes. Então, daqui a pouquinho vocês já decoraram os nomes. Sabemos que o nome dele é Stefano, né? Stepan. Sabemos que o pai dele chama como? Trofim, deve ser, né? Trofim, né? Trofimovich é porque ele é filho de Trofim. E o sobrenome da família dele é Verkhovensky. Então, todo russo tem um nome feito assim. Se ele fosse mulher, fosse Marfa, seria Marfa Trofimovna Verkhovenská. Seria o nome dele se ele fosse mulher. Tá? É sempre fácil, facílimo, tá vendo? No final aqui no final do nosso, aqui a lição final, o Leandro vai recolher depois, vai dar uma força e não vai escrever o seu nome em russo, que é, né, a prova final aqui do nosso evento de hoje. Tá bom? Vamos treinar todo mundo, né? Coisa mais fácil do mundo, né? Muito bem. O narrador Anton Plavrientiev.
GV. Como ele é homem, poderia ser também Lavientrevich, se quisesse mudar para outro nome, né? Poderia ser. Esse narrador não tem a menor importância, ele só é o narrador, ele não tem nada a ver com a história, nem lembro mais que ele disse que não tem importância nenhuma. Para iniciar a descrição dos acontecimentos recentes e muito estranhos ocorridos em nossa cidade, indicada apenas pela terminação Ski. Começa... Por exemplo, como se fosse Tempinski, né? Então ele não quer dizer a cidade porque ele, na verdade, inventou uma cidade, ele não quer que haja especulação. Começa descrevendo biograficamente Stepan Trofimovich Verkovensky. Vamos ler essa aqui, porque é importante logo no início, depois a gente vai pulando esses pedaços que são extratos do livro. Digo sem rodeios. Entre nós, Stepan Trofimovich sempre desempenhou um papel, por assim dizer, cívico, e gostava apaixonadamente desse papel, a ponto de me parecer que sem ele nem poderia viver. Não é que eu o equipare a um ator de teatro, Deus me livre, ainda mais porque eu mesmo o estimo. Tudo aí podia ser questão de hábito, ou melhor, de uma tendência constante e nobre para acalentar desde criança o agradável sonho com a sua bela postura cívica. Por exemplo, gostava sumamente de sua condição de perseguido e, por assim dizer, deportado. Nessas duas palavrinhas há uma espécie de brilho clássico que o seduziu de vez e depois, ao promovê-lo gradualmente ao longo de muitos anos em sua própria opinião, acabou por levá-lo a um pedestal bastante elevado e agradável ao amor próprio. Esse Verkovensky é um sujeito que tem-se em conta de um sujeito perigosíssimo, que está no campo porque ele está deportado pelas autoridades, quando na verdade nunca ninguém deu a menor bola para ele. Ele nunca foi visto como um sujeito perigoso e que passou a vida achando-se um revolucionário que de fato não é. Então ele é um sujeito auto-iludido, mais ou menos, que acha que ele é perigoso. Quando houve aqui a Revolução de 64, tem um jornalista famosíssimo em Curitiba, não posso contar o nome, porque fica chato fazer fofoca aqui, né? Se vão parecer que eu sou o Leão Lobo aqui dando aula. Entendeu? Tenha dó. Então eu não direi quem é, mas todo mundo ia preso, menos ele. Né, o governo militar prendia todo mundo. E ele estava ficando muito constrangido com aquilo, porque ele se achava um sujeito de esquerda perigosíssimo. E ninguém prendia. Aí ele um dia pegou e começou a ligar para a polícia denunciando ele mesmo. Olha, no telefone público, tem um sujeito aí perigosíssimo, que é o tal do fulano. Porque ele tinha que ser preso de qualquer jeito, porque como é que podia ficar sem ser preso? Não dava certo, não combinava com o revolucionário não ser preso. Então esse Stepan é parecido com esse sujeito aqui. Ele se acha perigosíssimo, mas na verdade ele é apenas um sujeito fracassado. E que vai morar nessa cidadezinha por falta absoluta de ter conseguido qualquer coisa que em um lugar maior assim. Então ele foi lá mais ou menos com um prêmio de consolação. Tá? Inês, por favor. Apesar de se ter como perigosíssimo Stepan Trofimovich Verkovensky, nunca havia representado uma ameaça social, tendo morado 20 anos na província sem nunca ter estado sob vigilância. Que era comum no governo czarista. Havia a polícia secreta chamada Ucrânia, que era uma polícia terrível, e a Ucrânia vigiava todo mundo que tinha potencial de revolucionário, porque havia pressões revolucionárias enormes durante todo o século XIX na Rússia. Então a personagem aqui, não ter sido nunca vigiado pela polícia, é apenas mais um sintoma de que ele era visto como um velho bobo, né, que não tinha nenhuma importância. É isso que ele era naquele momento. Curiosidade, como é que esses movimentos apareceram? É que... Partindo da onde perceberam? É que, assim, quer dizer, o processo é anterior, no século XVIII, o processo começa mais ou menos com o Iluminismo, né, que é um movimento do século XVIII, né, o Iluminismo do século XVIII. Quando chega no século XX, então há uma pressão para haver a destruição do regime monárquico, o regime capitalista que houvesse. Então havia a utopia do socialismo, mas ninguém sabia o que é socialismo. Ninguém tinha ideia do que era isso. Então acontece, começam a aparecer teóricos, gente que inventa, não, o socialismo é o seguinte, é transformar tudo em cooperativa, isso que é socialismo.
Daí aparece outro, não, socialismo é quando a gente estatiza todas as empresas. O outro, não, socialismo é quando a gente derruba o governo e faz o governo militar. Então, governo popular, né? Havia todo tipo de ideias sobre o que seria o socialismo. E essas ideias eram lideradas por determinados intelectuais, Fourier, Owen, enfim, havia todo tipo. Havia gente que achava que tinha que matar todos os reis, todos os nobres, havia todo tipo de maluco. E estas tendências, digamos assim, elas formavam adeptos. Esses adeptos, então, se organizavam secretamente, porque o czar não podia saber. Então, o que havia foi um movimento na Rússia no século XIX de grande inquietação política, tanto é que no mesmo ano em que o Dostoiévski morre, o Alexandre II é morto, depois de várias tentativas de assassinato, o czar. Não é? Aí, quando chega no início do século XX, finalmente, aqueles movimentos socialistas tomam o poder de verdade e estabelecem o socialismo, o comunismo na Rússia. Então, essa deflagração digamos, de rebeliões não é apenas russa, mas ela é europeia de modo geral, e faz parte das consequências do iluminismo, que faz a primeira experiência com a Revolução Francesa e que aí passa no resto do século XVIII, do século XIX, perdão, no 18, perdão, 1800, né? No 19, né? 1800, etc., faz então estas experimentações de todos os tipos de abordagem socialista. É isso que aconteceu na Rússia como em nenhum outro lugar. Havia todo um mundo subterrâneo de conspiração socialista dos diversos tipos contra o czar. E esse homem aqui gostaria de ter sido um líder desse negócio aqui, né? O Verkovensky, né? O Verkovensky velho, vamos chamá-lo assim, até para facilitar a leitura de agora em diante. Mas vocês verão que vai aparecer mais dados sobre isso. Sua atividade intelectual se resumirá a de professor universitário interiorano e conferencista de temas secundários. Sua carreira acadêmica foi interrompida por circunstâncias desconhecidas, embora na mesma época tivesse sido descoberta em Pittsburgh uma sociedade imensa, contranatural e antiestatal formada por uns 30 homens, com a intenção de traduzir o próprio Fourier. Fourier é um desses teóricos socialistas. Já pode ler a nota, por favor, Inês. Nota do resumidor. Menção à sociedade Pietraszewski entre 1846 e 1848, de que Dostoiévski havia sido membro na juventude e por isso condenado à morte, pena depois comutada para trabalhos forçados na Sibéria. Quer dizer, aqui é uma menção ao próprio ciclo Pietraszewski que Dostoiévski faz para ele mesmo, né? Então, será que o Verkovensky teria sido desse grupo revolucionário aí também? Né? Não é isso, tá? Bom, essa é apenas uma pergunta que o dos pais, apenas para nos provocar, né? Continuamos, vamos continuar. Quando Stepan achava estar com a carreira arruinada, recebeu um convite de Varvara Petrovna Stravogna, uma generala, para que assumisse a educação de seu único filho, Nikolai Vsevolodovich Stavrovich. E aí apareceu agora a segunda personagem importante. Generala significa que ela era casada com um general, não que ela fosse general de fato. Né? Então, no sistema russo, a mulher sempre tem o mesmo título do marido, mas sem ter, obviamente, atuação real, né? E ela chama-se Varvara, né? Varvara é Bárbara, nós chamaríamos o nome de Varvara é Bárbara em português. Pietrovna, como é o nome do pai dela? Pedro, né? Piotr em russo, P-O-T-R, Piotr. Stravogna, porque ela é mulher. Então, o filho dela chama-se Nikolai Vsevolodovich, quer dizer, o pai dele chama-se Vsevolod, qualquer coisa assim, Stravogin, né? Que é sem o A, porque é homem, não é isso? Então, a tal da Bárbara havia contratado convidou esse intelectual fracassado para ir morar lá na residência dela no interior, uma residência muito rica, né? E para dar aulas para o Stravogin, que o Stravogin é a primeira personagem importante que aparece aqui. Continuamos. Stepan havia recém-enviuvado de uma mulher de que estava informalmente separado e lhe havia deixado um filho de 5 anos que ele não via fazia 3. O menino, Piotr Stepanovich,
Wierkownienski seria criado por tias distantes num cafundó. Por que ele chama Piotr Stepanovich? Porque o pai dele é o Stefan, não é isso? Não é isso? Entenderam? Tá vendo? O pai dele chama-se Stepan, por isso que ele tem que chamar Stepanovich. E esse aí, Piotr Wierkownienski, que é a terceira personagem importante da história. Então veja só, queria ajudá-los a entender o livro. Então o primeiro personagem importante é o velho Wierkownienski. Esse velho Wierkownienski teve um filho, chamado Piotr. E o velho, depois que não consegue nada na vida, é convidado pela Bárbara para ir morar lá no interior lá com ela e para dar aula para esse jovem aqui, Stravogin, que é filho da Bárbara. Então essas três personagens aí são as três personagens centrais da história. O velho Wierkownienski, o jovem Wierkownienski, que chama-se Piotr, e o Stravogin. Esses são as personagens centrais. Imagina-se que os dois tenham mais ou menos a mesma idade, os dois jovens. Não é isso? Tá? Tenham mais ou menos a mesma idade. Stepan recusou a oferta de Varvara e casou-se de novo com uma alemã de Berlim, que faleceria repentinamente um ano depois. Viúvo pela segunda vez, Stepan decidiu afinal aceitar a proposta da aristocrata, mudou-se para Ski e iniciou uma relação que duraria 20 anos. Ski é sempre a cidade que não sabemos o nome, alguma coisa Ski, né? Muito bem. Então, depois que ele fica viúvo, ele muda e vive 20 anos, então, na casa da Bárbara. Além da educação do jovem Stavrogin, Stepan também foi preceptor de Dária, filha de um criado e protegida de Varvara, e de Lisa, filha de Praskovia Ivanovna Drozdova, uma nobre local, amiga de infância de Varvara. Como é o nome do pai da Praskovia? Ivan, não é? Não é isso? Tá? Se fosse homem seria Ivanov, mas como ela é mulher, é Ivanova. Se alguém estava procurando um nome bacana para uma criança, Praskovia, tem, né? É perfeito, né? Praskovia bacanérrimo, né? Tal, muito bem. Tá? Muito bem. No verão, o professor morava numa casa ao lado do solar de Skovrienchik, a magnífica fazenda dos Stavrogins, ao lado da qual tinha uma pequena propriedade herdada da primeira mulher e que por direito pertencia ao seu filho Piotr. Sustentado por Varvara, Stepan exercia sua influência intelectual sobre um grupo de locais que se reuniam às terças-feiras à noite numa espécie de clube, de círculo. Stepan tinha também o vício do jogo, cujos azares a aristocrata bancava. Compensava a generosidade dela escrevendo-lhe inúmeras cartas, às vezes 2 ao dia. Então aquele revolucionário, né, reduziu-se a ser o quê? O professor do filho e dos criados protegidos de uma nobre rica do interior, e às terças-feiras tinha uma reunião lá de tomar vodka e falar sobre assuntos intelectuais, portanto, completamente inócuo, né? Não é isso? E ela, então, bancava o professor e ele dava como compensação, escrevia cartas muito densas, muito românticas, embora esses dois aqui tenham uma relação platônica, eles não são amantes, tá? Mas ele recebia cartas ali de agradecimento para ela, para a Varvara. Aí vamos pular, por favor, Inês, essa parte. É verdade, as relações, né? As relações. As relações entre Varvara, que desde o início vivia separada do marido e tinha fortuna própria, e Stepan variavam do amor platônico, contudo, ao ódio. Certa vez, durante a visita de um barão de Petersburgo, ao ouvir dele que estava sendo preparada a libertação dos camponeses, Stepan soltou um constrangedor urra. Depois da saída da visita, Varvara Petrovna, com um brilho nos olhos, disse-lhe: "Nunca vou esquecer essa sua atitude." Porque em 1861 o czar liberta os servos. Isso foi um desastre para a economia agrícola, porque os nobres russos estavam acostumados com aquela mão de obra escrava. Então, como esse Stepan, né, Wierkownienski, que é um revolucionário, ele estava lá na casa da Varvara, que é uma latifundiária, né, que devia ter não sei quantas mil almas, e aí chega lá um outro fulano, né, e ele então, não percebendo o ambiente que está, elogia, né, faz um elogio à libertação dos escravos, dos servos,
que seria para os aristocratas um desastre completo. Quer dizer, ele vivia fazendo coisas assim, ela ficava com raiva dele, rompia relações, ficavam sem se falar um tempo. Tinha uma relação tipicamente de marido e mulher, apesar de não estarem casados. Entendeu? Uma relação assim de pequenos momentos entre as brigas, assim, momentos de felicidade, né? Tipicamente marido e mulher, completamente típica. Muito bem. Continuamos. Quando o tenente-general Stavrogin morreu em maio de 1855 a caminho da Crimeia, ocorreu a Stepan se não estaria a inconsolável viúva depositando esperança nele na expectativa de que no final de um ano de luto ele lhe fizesse uma proposta de casamento? Antigamente, até agora há pouco tempo, ninguém casava antes de um ano de luto, né? Quer dizer, essa ideia de casar na semana seguinte ao enterro do marido é uma ideia bem moderna. Né? Antigamente não era assim, quer dizer, ninguém ousava casar de novo antes de um ano de luto. Isso não era tão velho assim, até, sei lá, 40 anos era assim, sei lá, 50 anos era assim. E aí é o único momento que o Stepan sonhou, teve alguma veleidade amorosa com a Varvara. Quando ela ficou viúva, ela não morava com o marido, né? Ele imaginou que talvez fosse o caso de casar com ela. É isso que ele está contando aqui. Apesar de nunca ter havido de fato uma proposta, certa vez Stepan lhe atirou olhares insinuantes e ela reagiu mal. Nunca vou esquecer isso da sua parte. Varvara vestia e cuidava de Stepan como uma mulher cuida do marido, e toda vez que se desentendiam, o professor caía doente. Além disso, Verkovensky chorava com frequência. Durante o exílio em Ski, algumas vezes Varvara tentou ressuscitar o amigo nos círculos intelectuais de Petersburgo, de onde surgiam rumores inquietantes sobre novas ideias. Petersburgo é a capital da Rússia. A capital da Rússia, historicamente, sempre foi Moscou. Mas aí o Pedro Grande pegou um pântano, saneou um pântano e criou uma cidade planejada, inventada para isso, e montou São Petersburgo como capital, coisa que não era antes, sabe? É uma cidade planejada, assim, inventada do zero. E aí, nessa altura aqui, São Petersburgo é a capital da Rússia. E ela só deixará de ser em 1917, quando houve a Revolução. Passa para Moscou, então. Aí, em 17, volta para Moscou, né? Não passa, volta para Moscou. Então a Varvara queria que o seu amigo Verkovensky, né, o velho Verkovensky, fosse bem sucedido. E tentou fazer alguma coisa para isso. No professor ardia o sonho de juntar-se ao movimento e mostrar suas forças. Varvara, que se considerava livre e pensadora, até cogitou de financiar uma revista exclusivamente para Stepan, até mesmo para restabelecer suas próprias relações com a sociedade da capital, enfraquecidas desde seu distanciamento do falecido marido. Contudo, as tentativas de Stepan em Petersburgo de atrair para os salões de Varvara a liderança intelectual do novo movimento acabaram frustradas. Pode falar. Stepan Trofimovich, apesar dos incentivos de Varvara, o senhor ainda é útil, o senhor ainda vai aparecer, o senhor vai ser apreciado em outro lugar. Chegou ao fundo do poço quando certos intelectuais que estavam sendo cogitados para escrever na nova revista o recusaram como editor. Stepan passou ainda certo tempo em Berlim, em nova tentativa de recuperação da importância intelectual, mas conseguiu apenas frequentar a vida mundana e estéril dos russos expatriados na Alemanha. Às expensas de Varvara, é claro. Voltou fracassado a Ski, confessando ao narrador: Je suis un simple parasite et rien de plus. Mais rien de plus. Eu sou um simples parasita e mais nada. Eu sou um fracasso. Então, a tentativa que ele teve de se ressuscitar como intelectual não deu certo. Aí voltou para Varvara, e como todo nobre russo do século XIX, você fala as coisas essenciais em francês, né? Então, a língua culta da aristocracia russa é o francês. Então, eu sou um parasita, eu sou um fracasso, eu sou um homem que perdeu tudo, eu não valho nada. E volta para continuar vivendo às custas da Varvara. Muito bem. Stepan Trofimovich está agora resignado à condição de guru interiorano. Varvara também desistira de passar temporadas em Petersburgo, contentando-se apenas com manipular o governador Osipovich
maior autoridade local. O círculo de Stepan, que tinha dimensão intelectual de província, reunia pessoas muito heterogêneas. O mais antigo membro do círculo era Liputin, homem maduro, intriguento, casado em segundas núpcias com uma jovenzinha. Havia também Chatov, expulso da universidade por razões não explicadas e filho de um antigo camareiro de Varvara, que não gostava do rapaz, embora protegesse Daria Chatovna, sua irmã. Lembra que quando o convente que vem para a cidadezinha, ele vem para ser professor do filho dela, que é o Stravogin, e de uma menina chamada Daria, que é essa daí, que é a irmã desse Chatov. Esse Chatov, então, ambos eram filhos de um empregado lá que ela tinha, e ela protegia a moça, mas não protegia o Chatov. O Chatov terá importância grande na história, preste atenção nele. Estão entendendo a história, pessoal? Estão entendendo? Mais ou menos? Suficiente para andar? Então vamos lá, continuamos. Eu estou me esforçando aqui de fazer confissões aqui obscenas e indecentes sobre os personagens, para vocês pegarem a história, tá? Então, não se constrange de me perguntar aqui detalhes eróticos sobre os personagens, que eu inventarei alguns, tá? Eu inventarei todos necessários, tá? Muito bem. Chatov havia casado e descasado em 6 semanas e depois partido para o estrangeiro, incluindo a América, onde havia rejeitado suas antigas convicções socialistas e as trocado por uma visão religiosa da missão do povo russo. Pobre, vivia de destaques. Outro membro do círculo era Virginsky, casado com uma mulher biblioteira que teve um caso com o capitão reformado Lepiadsky, pessoa suspeita na cidade, e frequentador ocasional do círculo. O capitão frequentava assintosamente a residência do casal com a complacência do marido. Não fui eu que falei isso agora. Essa não é, essa que está escrito aqui. Essa não é da minha responsabilidade, tá? Muito bem. Está descrevendo quem? As pessoas que ficavam naquele círculo, que era mais ou menos liderado pelo Perconzense, né? Que era um círculo de pessoas da província, não tem ninguém ali muito importante, mas gente que se reúne terça-feira lá para tomar vodka, para encher a cara, conversar, falar sobre ideias, e quem os conduzia, né? Quem os dirige é o Stepan, o velho professor. O círculo, liderado por Stepan e frequentado pelo narrador, incluía também visitantes casuais como o Židov, judeu, Lianshin, o capitão Kartuzov e o padre católico exilado Slonzevich. Sobre o clube, o narrador nos conta. Não tem importância, vamos passar esse pedacinho aí. E vamos direto ali para nos momentos. Nos momentos mais ébrios, o grupo cantava a Marselhesa com acompanhamento de Lianshin ao piano e sempre festejava o 19 de fevereiro. Pode ler a nota. Data da libertação por Alexandre II dos sérvios em 1861. Que é o mais importante data do século XIX na Rússia. Essa é a data mais importante de todas, porque foi isso que mudou a cara da Rússia. Quando os sérvios foram libertados, não precisavam mais agora serem ativos, né, operacional das fazendas, né? Então eles tomavam posse e estava a Marselhesa, como se a sua pátria intelectual fosse a França, né? E é apenas a revelação de quanto um russo nessa altura do campeonato tinha pouca noção da sua própria individualidade, né? O quanto a Rússia era uma entidade em dúvida sobre a qual mundo ela pertencia. Tomavam então um posse e tal, e cantar e comemoravam sempre o dia da libertação lá dos sérvios. Continuamos. Quando se começava a falar de nacionalidades, Stepan ensinava. Não é importante, vamos lá para o professor também esclarecer. O professor também esclarecia que acreditava em Deus, mas não do modo como sua criada Anastácia acreditava. Sou antes um pagão antigo como o grande Goethe ou como um grego antigo. Mas Chatov via as ideias de Stepan de modo diferente e acusava o círculo de não levar o povo em conta. E agora o que o Chatov diz agora é importante a gente ler. Tá? Então o Chatov agora, que é aquele que tinha ido para os Estados Unidos e deixou de ser socialista para ser uma espécie de religioso, né? E agora vamos ver o que o Chatov diz. Mas aquele que não tem povo também não tem Deus. Saibam ao certo que todos aqueles que deixam de compreender o seu povo e perdem seus vínculos com ele, na mesma medida perdem imediatamente também a fé na pátria, se tornam ou ateus ou indiferentes.
Estou falando a verdade. É um fato que se justifica. Eis porque vocês todos e nós todos somos agora ou uns abomináveis ateus ou indiferentes. Uma porcaria depravada e nada mais. E o senhor também, Stepan Trofimovich. Eu também não o excluo o mínimo. Falo inclusive a seu respeito. Fique sabendo. Estas dissidências, no entanto, nunca representavam rupturas, e mesmo que Chatov teatralmente rompesse com o círculo depois delas, faziam-se as pazes automaticamente. Muito bem, então vou fazer um pequeno resumo aqui da história para a gente não se perder. O Verkovensky é esse velho que, depois de não ter conseguido nada, é chamado pela Varvara, que é uma livre pensadora. Ela se autodenomina livre pensadora, com isso que se quer dizer uma pessoa aberta a ideias novas, enfim, uma pessoa que está dentro daquele contexto de, até mesmo de contestar o poder, ou seja, uma pessoa receptiva até mesmo à revolução. Então, chamou esse Verkovensky, velho intelectual, que virou um guru de aldeia. E lá ele fez o quê? Ele criou, ele antes de viajar, teve um filho, e esse filho ele não mal conheceu, chamado Piotr, e esse filho foi criado nos cafundós, por umas parentes. E esse filho então fez o quê? Esse filho não apareceu mais por enquanto. A Varvara contratou o Stepan para ser professor do seu filho, que chama-se Stravogin, e para ser professor também lá de uma moça chamada Daria, filha de um camareiro antigo que ela protegia. Não é? E o Stefan, nessa cidadezinha aí, é o líder intelectual da cidade, porque é uma cidadezinha de nada. E ele é o único que tem, assim, alguma formação intelectual. Então ele se reúne lá às terças-feiras com um grupo lá de pessoas muito heterogêneos, sendo que deles o mais importante até agora é esse Chatov. O Chatov é irmão da Daria, que é protegida lá da Varvara. E ele era um socialista, como a maioria dos russos jovens eram, mas foi viajar, foi para os Estados Unidos e voltou com uma ideia de fé religiosa e está aqui agora até mesmo acusando o próprio líder do grupo de estar errado, de ser apenas uma porcaria, de não ser nada. Chatov é velho ou é novo? Chatov é um jovem. Um jovem. Eu não sei bem qual é a idade, mas o Chatov também é jovem. Tá claro, pessoal? A história do atacado, estão entendendo no atacado como é que funciona? É isso, tá? Muito bem. Então agora vai entrar aqui em cogitação uma outra personagem. Vamos saber um pouquinho agora do Stravogin, que é o filho da Varvara, da Bárbara. Então entramos aqui no Príncipe Harry. Príncipe Harry é uma personagem de Shakespeare. É aquele fulano que é o Falstaff. O Falstaff é um homem que aparece em 2 ou 3 peças históricas do Shakespeare, que é um sujeito assim mundano, um pouco pilantrão, mas em compensação ele é um conselheiro assim muito útil, e ele mais ou menos é preceptor desse Harry. Esse Harry é o Henry, que depois será o Henry, o príncipe Henry. Então aqui o Dostoiévski está fazendo uma comparação com uma personagem de Shakespeare, e vamos entender por que já já. O príncipe Harry, pedido de casamento. Stepan havia sido um preceptor muito próximo de Nikolai Vsevolodovich Stavrogin. Os dois se lançavam nos braços um do outro e choravam. Distanciaram-se quando Nikolai partiu para o liceu com 16 anos. Com a ida posterior do rapaz para o exército, a separação de Stepan e seu discípulo foi quase total. No entanto, começaram a chegar a esqui rumores estranhos. Pode ler aquele comentário. O jovem havia caído na pândega de um modo meio louco e repentino. Esse jovem é o Stravogin, filho da Varvara, né? Tá. Não é que jogasse ou bebesse muito. Contavam apenas sobre alguma libertinagem desenfreada, sobre pessoas esmagadas por cavalos trotões, sobre uma atitude selvagem com uma dama da boa sociedade, com quem mantinha relações e depois ofendeu publicamente. Nesse caso havia algo francamente sórdido, até demais. Acrescentavam, além disso, que ele era um duelista obcecado, que implicava e ofendia pelo prazer de ofender. Esse é o Stravogin, aquele que foi educado pelo velho Verkovensky e que estava desaparecido, porque foi para o exército e desapareceu. Não voltou ainda na história, né? Stepan consolava a amiga dizendo tratar-se apenas do príncipe Harry caindo na farra com Falstaff. Juan e Mistress Quickly.
Pode ler a nota do resumidor. Referência a personagens do drama Henrique IV de Shakespeare. No entanto, chega a grave notícia de que Nicolai, depois de ter matado um adversário em duelo, havia sido degradado a soldado e deportado para um remoto regimento da infantaria. Em 1863, no entanto, havia recebido uma condecoração e novamente promovido a oficial, mas pedira baixa e como que sumira. Chegavam mais boatos. Pode ler. Descobriram que morava com uma estranha companhia que estava ligada a uma certa escória da população de Petersburgo, a uns funcionários descalços, a militares reformados que pediam esmola com dignidade, a bêbados que frequentavam suas famílias imundas, passava dias e noites em favelas escuras e sabe Deus em que vielas, tornara-se desleixado, andava esfarrapado, logo gostava disso. Não pedia dinheiro à mãe. Tinha a sua fazendola, uma ex-aldeota do general Stavrogin, que, pelo menos, alguma renda lhe trazia e que, segundo boatos, ele havia arrendado a um alemão na Saxônia. Então, qual é a impressão que vocês têm do Stavrogin? Boa ou ruim? Não é uma boa impressão, né? Quer dizer, esse Stavrogin que era muito ligado ao Stepan Sterkonzensky e que havia sido treinado por ele, educado, só vinham boatos de São Petersburgo que o menino andava sempre na maior bandalheira, tal, caindo do mundo, tal, que tinha coisas graves acontecendo, que tinha sido degradado a soldado, uma coisa grave, que era duelista, e que ele era uma pessoa, assim, de maus hábitos, né? Uma pessoa de comportamento condenável, não é isso? Chegam os boatos para a cidadezinha de Ski. Embora não saibamos de fato o que aconteceu com o Stavrogin. Ele logo vai aparecer aí, saberemos daqui a pouquinho. Continuamos. No entanto, quando finalmente o narrador conheceu Nicolai Stavrogin, tá? Que, atendendo aos pedidos da mãe, voltou para passar meio ano e ficou impressionado com sua distinção. Era o mais elegante gentleman de todos os que um dia eu tivera a oportunidade de ver, sumamente bem vestido, que se comportava de um modo como só poderia se comportar um cidadão acostumado às mais refinadas boas maneiras. Na cidade, todas as damas ficaram loucas por Nicolai, que parecia ter a beleza de uma pintura, mas ao mesmo tempo tinha qualquer coisa de repugnante. No entanto, alguns meses se passaram e, de repente, a fera botou as unhas de fora. Sem razão aparente, Nicolai agarrou pelo nariz o decano do círculo, Pavel Pavlovich Gaganovich. Como é o nome do pai do Pavel? Pavel. Pavel. Pavel Pavlov. Tá? Pavel. Então, se não fosse, seria Pavel, mas é Pavel Pavlov. Pedro, filho de Pedro. Né? Essa é a ideia. Que discursava no clube e o arrastou uns 2 ou 3 passos pela sala. Depois, dado o espanto geral, se desculpou displicentemente. O fato gerou verdadeiro escândalo na cidade e, antes de ter sido superado, Nicolai foi convidado por Liputin para a festa de aniversário de sua mulher. O jovem Stavrogin, depois de dançar com a aniversariante, a agarrou subitamente pela cintura perante todos os convidados e a beijou na boca umas 3 vezes seguidas, deliciado. Assustada, a pobre mulher desmaiou. Melhorou a opinião que vocês têm sobre o Stavrogin? Né? O Stavrogin não parece ser um comportamento. É normal fazer isso, chegar numa festa assim, e pegar a mulher do aniversariante e meter um monte de beijo na boca da mulher na frente de todo mundo? Não é, né? Não é bom fazer isso. Foi educado pelo velho. Esse aí, foram 2 educados pelo velho. Esse e a Dária, a mocinha. Né? Não é isso? E ele, com 16 anos, foi embora, foi para o colégio, depois foi para a escola militar, depois ele ficou naquela confusão toda, voltou para a cidadezinha, onde aprontou essas misérias todas aqui, né? Esse Nicolai Stavrogin. E as coisas mais graves que ele fez foi ter puxado pelo nariz. Para um russo é uma coisa muito ofensiva puxar alguém, ser puxado pelo nariz, assim, ao longo em público e tal. Então ele puxou lá um velho lá pelo nariz, o que é uma coisa muito inexplicável. Quer dizer, esse Stavrogin é pelo menos uma pessoa complexa, né? Porque a gente sabe que ele é elegante, que ele tem assim uma atratividade para as mulheres, apesar de ter alguma coisa de repugnante.
ele é um sujeito cheio de contrastes, assim, uma pessoa, para dizer o mínimo, polêmica. Não é isso que é esse Stavrogin, filho da Varvara? Não é isso? Muito bem, continuamos. Por fim, o incidente mais grave. Ao ser interrogado pelo governador Osipovich sobre seu comportamento, Nikolai inclinou-se para o ouvido do homem, como se fosse lhe contar um segredo, e prendeu-lhe a parte superior da orelha com os dentes e apertou-a com bastante força. Nikolai foi preso. Teve crise de delírio na prisão, foi diagnosticado doente e passou 2 meses acamado na casa da mãe. É uma coisa normal, alguém chega no prefeito assim, e chega no morde a orelha do prefeito, de propósito, assim, não é uma coisa muito normal, né? O Stavrogin fez isso também. Aí, então, feito isso, ele é mandado embora, convenientemente, passar uns tempos fora do lugar, porque não deu certo a volta, aqueles 6 meses que ele passaria ali, não deram certo, né? Aparentemente não deu certo. Muito bem. E continuamos. Após este episódio, Nikolai viajou por 3 anos e meio, de sorte que quase havia sido esquecido na nossa cidade. Notícias suas acabaram vindo da amiga da infância de Varvara, Praskovia, que comunicou a Varvara de Paris que Nikolai estava frequentando sua casa na capital francesa e que tornara-se próximo de sua filha Lisa. Há uma nova personagem agora, a Lisa. A Lisa é uma mulher muito bonita, muito desejada, e que será mais ou menos a figura feminina dominante durante toda essa história aqui. Então, só se sabe do Nikolai Stavrogin novamente quando a Praskovia, amiga da Varvara, diz: olha, seu filho esteve aqui na minha casa em Paris, tal. São russos ricos, né? Aristocracia, com muito dinheiro, casa na Suíça, casa na França, casa não sei aonde, em Moscou. E aí então o Nikolai, aparentemente tem essa aí a impressão que o Nikolai e a Lisa estão namorando. O que seria uma coisa muito boa, porque tanto a Praskovia quanto a Varvara adorariam que os seus filhos casassem, porque eram amigas de infância e são pessoas lá importantes na mesma cidadezinha. Está claro para vocês a história? Estão entendendo isso? É uma história que exige um pouco de atenção, mas aos pouquinhos vocês não tenham dúvida que vão entender tudo. Eu demorei só 2 anos e meio para entender isso. Não estou brincando, tá? É bem fácil, a gente vai entender com a maior facilidade. Vamos lá. Anunciou também que iriam passar temporada na Suíça. Varvara fez as malas e, com sua protegida Daria, irmã de Chatov, partiu para a Suíça para reencontrar o filho. Enquanto isso, chegava à cidade o novo governador, Andrei Antonovich von Lemp. Esse tem nome alemão, né? Esse já é alemão, tá? Cuja mulher, Yulia Mikhailovna, era parente de Praskovia e controlava o marido, mais jovem que ela, por ter influenciado sua nomeação. Stepan aproveitou para se iludir um pouco, imaginando que àquela altura já o tivessem denunciado como homem perigoso ao novo governador e que ele poderia esperar perseguições. Então, quando vem o governador novo, o Stepan fica todo animado, porque falou assim: bom, agora esse aí sim vai me perseguir. Finalmente alguém vai me prender. Não é possível. Finalmente alguém percebeu o quanto eu sou perigoso. Né? Muito bem. Para Varvara, o acontecimento representava nova perda de poder, porque ela dominava completamente o velho Osipovich. Que era o governador velho, né? Antigo, né? Tá. Como casal, veio à cidade Karmazinov, escritor conhecido e parente de Yulia, o que obscureceu mais ainda Stepan, que depois de uns tragos confessou ao narrador: Mon cher, je suis um homem decaído. Porque agora, além do novo governador não persegui-lo, trouxeram ainda um escritor que vai concorrer com ele na sua posição de intelectual mais importante do lugar. Entenderam a desgraça? Né? Então agora ele diz assim para o narrador, né? Mon cher, meu querido, je suis um homem decaído, eu sou um homem completamente perdido. A minha vida de fato acabou, eu estou me dando conta disso agora. Está claro tudo isso, pessoal? Muito bem, continuamos. No fim de agosto, os Drozdovs voltaram para a cidade após longa ausência. Os Drozdovs são a família da Praskovia, tá? Os Drozdovs são a Praskovia Drozdovna, né? Não é isso? Quando reencontra Varvara, Praskovia lhe diz que algo havia acontecido entre a filha dela, Lisa, e Nikolai. Parece que Lisa, de caráter insubordinado e zombeteiro, havia se aproximado de Piotr
Stepanovich, filho de Stepan, que havia aparecido na Suíça para fazer ciúmes a Nikolai. Mas Nikolai, em vez de ficar enciumado, ao contrário, ficou amigo do próprio jovem como se não notasse nada, como se para ele fosse indiferente. E agora quem apareceu na história? O filho do Stepan. Esse que havia sumido completamente, porque ele mandou o menino ser criado lá por umas tias, lá nos Cafundós, diz aqui, né? Ele aparece na Suíça. E a Lisa faz um flerte com esse Piotr para tentar provocar o ciúmes do Stravogin, o Nikolai Stravogin. Mas o Nikolai Stravogin, no lugar de ficar aborrecido com isso, fica amigo do Piotr. Então agora temos uma situação incrível, porque são agora amigos, tanto o aluno quanto o filho do Stepan. O Stepan agora, que foi professor do Stravogin, que é pai biológico do Piotr, agora esses dois aí, que têm mais ou menos a mesma idade, agora são amigos, um do outro, por coincidência muito grande. Está claro isso? Tá? Muito bem, continuamos. Como explicação para o acontecimento, já que Nikolai não era o tipo de se deixar manipular por mocinhas, Varvara imaginou que o jovem Stravogin poderia estar apaixonado por sua protegida, Daria, que havia ficado com os Drozdovs na Suíça depois de sua volta para Ski. Vocês acham que a Varvara está interessada nesse romance? Entre o Stravogin, que é filho dela, e a Daria, que é filha de um criado dela? Numa Rússia de servidão, uma Rússia em que as classes sociais são muito bem delineadas, não, né? Ela não tem o menor interesse nesse romance entre o filho e a Daria, porque embora ela proteja a Daria, ela não quer que o filho dela case com o filho da empregada dela. Ela não quer de modo nenhum isso, né? E ela preferiria que ele casasse com quem? Com a Lisa, obviamente com a Lisa, né? Muito bem, continuamos. Varvara interroga a protegida. Não tens nada de especial que gostarias de me comunicar? Dasha não confidencia nada, mas, em todo o caso, como medida de segurança, Varvara resolve casá-la com Stepan Trofimovich, prometendo-lhe compensações financeiras, além do privilégio de se tornar esposa de um homem famoso. Dasha é apelido de Daria, quer dizer, na verdade, Daria também não é o nome, já é um apelido. Então, Dasha é apelido do apelido. Então, a hora que a Varvara imagina que o filho dela possa estar de caso com essa Daria, Dasha, o que ela faz? Ela, para impedir aquele casamento, inventa um casamento entre o velho Felkonvensky, que devia ter aí já 70 anos, 60 e poucos anos, e a protegida, a Daria. Porque com isso ela faz o quê? Ela tira a possibilidade da Daria casar com o filho dela. Não é isso? Entenderam? O velho, porque o velho mora aqui na casa dela, né, quer dizer, na propriedade, e o velho lhe deve favores, porque ela sustenta o velho. Então o que ela pensou? Eu tenho esse velho aqui solteiro, melhor, viúvo pela segunda vez, não é isso? E eu estou querendo, vendo 8h30 a gente para, né? Tá. E aí, então, e tem a Daria que ela protege, e a Daria representa agora na cabeça dela um perigo, porque ela suspeita de um romance entre a Daria e o filho dela. Como ela não quer que o filho dela case com a filha da empregada, ela vai forçar o casamento, obrigar os dois, o Stepan e a Daria, a casarem. Um homem de 70 e uma mocinha de 20, mais ou menos. Né? Mais ou menos, tá? Não é isso, tá? Muito bem, então vamos ver, pode ler o extrato agora. Ouve, Daria, não há felicidade maior do que sacrificar a si mesma. E além... ela tentando convencer a Daria de que é bom casar com o Stepan. E além do mais, me darás uma grande satisfação, e isso é o principal. Não penses que estou dizendo uma tolice, eu compreendo o que estou dizendo. Eu sou egoísta, se tu também é egoísta. Vê que não estou forçando, tudo está na tua vontade, o que disseres será feito. Então, por que ficas aí sentada? Fala alguma coisa. Varvara, que achava Stepan leviano, moleirão, cruel, egoísta e de hábitos baixos, comprometeu-se com Dasha a sustentar o casal sob quaisquer circunstâncias. Quando é informado por Varvara
dos planos para o seu casamento, Stepan reagiu. Mas, minha boa amiga, uma boa amiga. Pela terceira vez e na minha idade, lê embaixo? Nota do resumidor, Stepan tem 53 anos. Eu estava errado, mas 53 anos naquela época é mais velho do que hoje, sabe? Do que hoje, 53 anos, tá? Não é tão velho assim, mas naquela época era velho sim, tá? Mas a menina deve ter 20, por aí, essa Dasha. Eles já estão todos na mesma cidade, já o filho do Stepan? Não, senhora, quer dizer, é assim, o Piotr, o Stravogin está na Suíça, não é isso? Tá? Então está sumido, né? Depois daqueles escândalos todos, ficou 3 anos embora, é localizado em Paris e depois na Suíça. O Piotr apareceu na Suíça, mas não está na cidade. O Stepan mora ali, do lado da Varvara, e a Dária voltou com a mãe com a protetora, né? Que a protetora é a Varvara, voltaram da Suíça. Então, nenhum dos dois, nem o Piotr, nem o Stravogin está na cidadezinha ainda. Mas ela está querendo resolver o problema ali para impedir que a Dária represente um perigo de sedução do filho dela. Mas se a Dária não estava junto com... Como é que ela suspeitou de alguma coisa entre... Porque ela veio antes e depois, quando a Praskovia conta para ela que o filho está agindo errado, estranho, porque o filho não está mais tratando bem a Lisa, então ela faz o seguinte, conta, né? Coisa de mulher, né? Fala assim, já sei, entendi tudo. Quer dizer, depois que eu voltei da Suíça, em que ficou lá a Dária sozinha, não é isso? O meu filho se apaixonou por ela. E é por isso que ele não quer mais a filha da Praskovia, que é a Lisa. Então já matei tudo, entendeu? As mulheres sempre pensam que sabem tudo assim sobre esses assuntos, né? Sempre acham que sempre matam todos, sempre. Ela falou, já sei tudo, entendi tudo, entendi. Stepan, vem aqui que você vai casar com a Dária agora, entendeu? Então esse é o raciocínio que faz a Varvara. Tá claro isso, né? Tá muito. Ok, continuando. Parece que ele quer perguntar Alguém tinha uma pergunta? Desculpe. Todos os personagens conhecem o narrador? Não sabemos. O narrador é uma figura misteriosa e eles conhecem alguns que ele menciona conhecer, mas a gente não sabe. Então, seja como for, é um narrador do tipo onisciente. Quer dizer, esse narrador aí sabe toda a história, sabe tudo o que aconteceu, não tem mistérios para ele. Né? Se essa é a sua pergunta, né, do tipo onisciente, quer dizer, ele tem total domínio da história. Ele é narrador que sabe menos que nós leitores. Não, mas esse aí não, ele sabe tudo, né? Esse narrador. Continuando. E com uma criança como esta, mas é uma criança. Mas você está na fã, mas é uma criança, você quer que eu case com ela? O Stefan falando para a Varvara. Mas você está na fã, é uma criança. Ela devolveu. Uma criança de 20 anos, graças a Deus. Não revire as pupilas, eu lhe peço, você não está no teatro. Você é muito inteligente e erudito, mas nada entende da vida. Precisa permanentemente de uma águia. Você tem uma impressão boa sobre essa Varvara? Quer dizer, essa Varvara é um tipo assim, um pouco autoritário, né? Quer dizer, é uma mulher rica que, por ter dinheiro, ela mais ou menos manipula as pessoas, exigindo retribuições equivalentes aos favores que ela financeiramente presta, né? O Stepan está feliz de casar com a Varvara, com a Dária? Não, nem um pouco, né? Muito bem. Varvara lhe prometeu vantagens financeiras e lhe deu um dia de prazo. No dia seguinte, Zierkoviensky concordou porque precisava de 8.000 rublos para dar ao filho Piotr, que vira até então apenas 2 vezes, mas cuja propriedade contígua à de Varvara ele administrava e tinha recebido ordens do filho para vender. Para compensar sua omissão paterna, Stepan imaginara fingir vender a propriedade pelo valor máximo, embora a madeira já tivesse sido cortada e a área valesse muito pouco, e para isso precisava do dinheiro do dote nupcial. Com isso ficamos sabendo que o Verkozensky velho tinha um sentimento de culpa feito ao filho, porque ele teve um filho, e o filho, ele em seguida mandou lá para os cafundós, nunca mais viu o filho, e ficou tomando conta da propriedade. De vez em quando mandava dinheiro para o filho, cortava a madeira e mandava dinheiro. Agora o filho mandou vender e ele acha que uma compensação
a sua omissão paterna seja vender a propriedade como se ela tivesse com as árvores todas. E com isso, ele precisaria de 8 mil rublos, né? Porque ele não conseguiria isso tudo. E aí daria 8 mil rublos para o filho, de modo que o filho ficaria compensado pela omissão paterna, entendeu? Tá? Por isso que ele aceita o negócio com a Varvara de casar com a Dária. Não é isso? Tá, muito bem. Depois de 4 anos no estrangeiro, Piotr Stepanovich anunciava sua volta em breve para a Rússia. Mais do que consideração pelo filho a respeito de quem corriam boatos de andar em conspirações, Stepan tinha medo de o filho reivindicar na justiça seus direitos. Muito bem, então não vamos dizer que ele será assim, vamos direto para a próxima página. Então, quem vai aparecer agora, quem é que está de volta? O Piotr, que já está lá, mais ou menos amigo do filho da Varvara, se conheceram na Suíça. E agora o Piotr volta para casa, para a residência do pai, né? E o pai pretende então dar a ele os 8 mil rublos que ele obterá tendo sido vendido, né? Vendido sexualmente a Dária. Né? Tendo topado esse negócio, né? Mas que velho magogo, né? Pensando bem, né? Cá entre nós, né? Tal. Mas seja como for, né? Esse Verkhosensky aí agora vai casar com a irmã do Chatov. O Chatov é um dos integrantes lá, aquele que é metido a religioso, né? Do seu círculo lá de intelectual lá da cidadezinha de Ski. Vocês estão entendendo essa história? Vocês estão compreendendo os detalhes picantes dessa história? Tá? Estão seguindo aqui os detalhes eróticos dessa história? Então, muito bem. Então, estamos criando um clima erótico nessa história. Mais ou menos, né? Tá, então tá bom. Tá, continuamos. Muito bem. Pecados alheios. Apesar de ter concordado com os planos de casamento, Stepan estava profundamente contrariado consigo mesmo. Desabafou com o narrador. Porventura, você pode supor que eu, Stepan Trofimovich, não encontrarei em mim força moral bastante para pegar meu baú de mendigo, lançá-lo sobre os fracos ombros, sair pelo portão e fugir daqui para sempre, quando assim o exigirem a honra e o grande princípio da independência? Vocês acham que ele é capaz de cumprir essa ameaça? Não parece ser capaz, né? Então parece que o velho mesmo vai para o matrimônio forçado. Não é isso? Muito bem, vamos ver se isso acontece mesmo. Né? Tá. Durante essa conversa, apesar de Stepan ter pedido para não ser visitado, chega Liputin com um desconhecido jovem de aproximadamente 27 anos, bem vestido, esbelto, falando com voz entrecortada e cometendo erros de gramática. Era o senhor Alexei Milich Kirillov, engenheiro, que voltava do estrangeiro depois de 4 anos declaradamente para procurar trabalho na construção de uma ponte em Ski. Para justificar a indesejada visita, Liputin comentou, depois de descrever os méritos intelectuais de Kirillov, e o principal é que ele conhece o seu filho, o prezado Piotr Stepanovich. Kirillov conhecia também Nikolai. Pronto, e aqui tem um ponto importantíssimo nessa história. Esse Kirillov é uma das mais importantes personagens da história, junto com o Chatov, e desses que não foram citados ainda. E ele vem fazer uma ponte ali naquela cidadezinha, mas ele já conhece o Piotr e já conhece o Nikolai Stravogin. Quer dizer, esse Kirillov tem alguma ligação, cuja natureza nós não conhecemos, com as duas personagens centrais ali, né, que são tanto o filho quanto o aluno do Vero Verkhosensky. Não é isso? Muito bem, continuamos. O velho Verkhosensky diz ao visitante não ter visto muito o filho, mas fala bem dele, relembrando que, quando ia se deitar para dormir, inclinava-se quase até o chão e fazia o sinal da cruz sobre o travesseiro para não morrer de noite. Kirillov surpreendeu-se. O senhor falava sério quando disse que ele, Piotr, fazia o sinal da cruz sobre o travesseiro? Por que será que o Kirillov se impressionou com essa informação? Porque ele conhece o Piotr, coisa que o pai não tem a menor ideia de quem é, né? Não é isso? Ele conhece essa informação, nós já começamos a ficar desconfiados que esse Piotr pode não ser lá grande coisa, né? Não é isso? Então o Piotr está vindo aí
podemos já esperar do Piotr alguma barbaridade, porque, de acordo com o que eu conheço mesmo, é a coisa mais impensável do mundo imaginar que ele faça o sinal da cruz antes de dormir. Né? Esse Piotr. Muito bem, tá? Então, continuamos. Kirillov estava hospedado na casa do capitão Lebiadkin, no prédio Filipe, condomínio onde também morava Chatov. A conversa, pontuada por provocações e inconfidências do Abelhudo Liputin, girava em torno da obra intelectual de Kirillov, que acabou se ofendendo com a intromissão. Liputin tenta consertar. Pula esse pedacinho. Na despedida, Stepan comenta com Kirillov que saía contrariado com as indiscrições de Liputin. Só uma coisa me deixa embaraçado. O Senhor quer construir a nossa ponte e ao mesmo tempo anuncia que é a favor do princípio da destruição universal. Não vão deixar o Senhor construir a nossa ponte. O pedacinho que nós pulamos agora, o Kirillov declara que é a favor da destruição universal. Quer dizer, sabemos com isso que o Kirillov é um tipo nihilista. É alguém que tem a ideia do mundo de que as coisas não têm que existir, que quanto destruí-las deve ser a melhor maneira sempre. E o Stepan falou assim, mas como é que o senhor quer construir a ponte se o senhor é um destruidor de coisas? Então aí, com isso sabemos mais ou menos como é a psicologia, né, a personalidade desse Kirillov, que conhece, eu repito, conhece o Piotr e conhece o Stravogin, conhece os dois. Né? Continuamos. Na porta da casa de Stepan, o bisbilhoteiro Liputin contou a Stepan, e ao narrador, que Kirillov havia levantado um barulho com o capitão Lebiadkin, porque este último açoitava todos os dias com um chicote cossaco sua irmã Maria Timofeyevna, que era louca e aleijada e que havia sido resgatada pelo irmão de um mosteiro onde estava, por assim dizer, escondida dele. Essa personagem é importantíssima. A Maria, ela é louca, e ela é irmã daquele capitão Lebiadkin, que é uma pessoa de muitos maus princípios, assim, é um sujeito interesseiro, vil, um sujeito oportunista, e ele maltrata a irmã, esse Maria. E o Kirillov, que mora lá, observou um desses episódios e defendeu a moça, né? Teve lá um problema com o Lebiadkin. Tá? Muito bem, continuamos. Havia certo mistério no caso. Maria teria sido seduzida e desonrada por alguém, por isso Lebiadkin estaria recebendo todos os anos um tributo do sedutor como compensação. Apenas como fofoca, o sedutor da Maria está entre as personagens já aparecidas aqui, com certeza. Quem será que é o sedutor da Maria e que agora está pagando? Tá falando Esqueci que vocês tinham recebido a cola e tal. Né? Muito bem, não tem problema, tá? Não conte para ninguém, fica só entre nós. Tá? Muito bem. Tá? Depois vocês descobrem, tá? Continuamos, vamos lá. Continuando a sessão. Continuando a sessão de indiscrições, antes de ir embora, Liputin disse a Stepan que Varvara o havia chamado e perguntado se, na opinião dele, seu filho Nikolai era louco. Deixou escapar também que Lebiadkin, que achava Nikolai uma sábia serpente, o havia conhecido antes de todos, em Petersburgo, na época pouco conhecida da vida do rapaz. Liputin aumentou a dose do veneno. Podemos pular o veneno. Quer dizer, o Liputin está dizendo que o Lebiadkin já conheceu o Nikolai. Nikolai é o Stravogin, né? Nikolai Stravogin em outras etapas e que achava que ele tinha aí coisas estranhas na sua vida, né? Continuamos. Ao ouvir as insinuações contra Daria, claramente a órfã modesta, Stepan Trofimovich saiu decidido na direção da casa de Varvara, dizendo: não posso me casar com os pecados alheios. Mas no caminho foi interceptado por Lisa, que ainda não o havia visto desde sua volta da Suíça. Então, para entender esse pedaço aí, eu preciso explicar um pouquinho. Porque aí o que acontece é que nesse pedacinho que nós pulamos, alguém diz que a Daria teria sido seduzida pelo Nikolai Stravogin. E é por isso que a mãe do Nikolai Stravogin, que é a Varvara, estaria tentando casar a filha
para que ela não ficasse mal, por exemplo, caso tivesse ficado grávida. E que ele, então, agora ele começa a entender que ele estaria sendo levado a casar com ela para assumir, eventualmente, a paternidade de um filho do filho da Varvara. Entenderam? Então, agora ele resolve não casar mais com a moça, porque ele suspeita, por uma fofoca que esse fofoqueiro aqui do Leviathan faz, né, de que a mãe da Varvara estaria apenas tentando cobrir uma sedução que o filho dela, o Nikolai Stravogin, teria feito com a Daria. E ele então agora revolta-se e não quer mais casar com a moça. Porque ele acha agora que que é demais já, né? Já é demais, tal. Muito bem. Continuamos, vamos ver. Lisa, encantada por rever seu antigo preceptor, obrigou-o a voltar para sua casa, onde viu pendurado um retrato dela. Por que meu retrato está pendurado na sua parede debaixo dos punhais? E por que o Senhor tem tantos punhais e sabres? É uma pergunta importante no livro. Por que é que o Stepan se convence que tem tantos punhais e sabres? Né? Lisa, que estava acompanhada de Mavrik Nikolaevich Drozdov, sobrinho de Praskovia e pretendente à mão dela, sondou com os presentes se deveria contratar Chatov, que lhe havia sido recomendado para um trabalho de literatura. O narrador se comprometeu a avisar Chatov de ir à casa dos Drozdov. Chegando no prédio, Filippo, o narrador não o encontra, mas topa com Kirillov, que havia deixado a casa de Leviathan e agora morava nos fundos do imóvel. Esse Kirillov era o tal da destruição total, né? Muito bem. Durante a conversa, o engenheiro lhe confirma que está escrevendo um estudo em que se limita a procurar a causa pela qual os homens não se atrevem a matar-se. O narrador estranha. Como não se atrevem? Por acaso há poucos suicídios? Kirillov explica. Pode ler esse pedacinho. Há duas espécies de suicida. Aqueles que se matam ou por uma grande tristeza ou de raiva, ou por loucura, ou seja lá por que for. Esses se matam de repente. Esses pensam um pouco na dor, se matam de repente. E aqueles movidos pela razão, esses pensam muito. E por acaso há esse tipo que se mata por razão? Muitos. Se não houvesse preconceito, esse número seria maior, muito maior. Seriam todos. O Kirillov, que é o sujeito da destruição total, é defensor do suicídio como sendo um ato de razão. Quer dizer, ele aqui está dizendo para o outro que ele acha que matar-se é uma boa medida racional, e que ele, virá em seguida, que ele, Kirillov, decidirá matar-se. Matar-se sem nenhuma boa razão para tanto, apenas pela razão de matar-se propriamente. Né? Não tem nenhuma boa razão do que isso. E aí, então, continua a discussão. Por favor, Inês. Discutem o ato do suicídio e Kirillov conclui. Haverá toda a liberdade quando for indiferente viver ou não viver. Eis o objetivo de tudo. Como o narrador argumenta que os homens temem a morte porque amam a vida, o engenheiro arremata. Pode continuar, pode ler. Isso é vil e aí está todo o engano. Os olhos dele brilharam. A vida é dor, a vida é medo e o homem é um infeliz. Hoje tudo é dor e medo. Hoje o homem ama a vida porque ama a dor e o medo. E foi assim que fizeram. Agora a vida se apresenta como dor e medo e nisso está todo o engano. Hoje o homem ainda não é aquele homem. Haverá um novo homem, feliz e altivo. Aquele para quem for indiferente viver ou não viver será o novo homem. Quem vencer a dor e o medo, esse mesmo será Deus. E o outro Deus não existirá. O outro Deus é o outro, né? Esse aí, o popular, né? Muito bem. Então, a seu ver, o outro Deus existe mesmo? Não existe. Não existe, mas ele existe. Na pedra não existe dor. Deus é a dor do medo da morte. Quem vencer a dor e o medo se tornará Deus. Então haverá uma nova vida, então haverá um novo homem, tudo novo. Então a história será dividida em duas partes. Do gorila, a destruição de Deus e da destruição de Deus. É o resto. Aqui, isso é muito importante, sabe, pessoal, para entender a obra.
O Kirillov como o Chatov, uma personagem que tem uma determinada tipologia. Assim. O Chatov é aquele sujeito que acha que só uma religião associada ao amor à pátria pode salvar alguém. O Chatov, irmão da Dária. E esse Kirillov é um nihilista absoluto. Ele acha o seguinte, que quando a gente perdeu o medo da morte e foi capaz de se matar, a gente perde daí a dependência de Deus e é capaz, então, a partir daí, de ter uma verdadeira independência e liberdade humana. Portanto, esse Kirillov é uma espécie de nihilista suicida, enquanto que o Chatov é um sujeito que acha que o mundo só funciona se nós formos capazes de associar a noção de religião à noção de Estado. Essas duas personagens são muito importantes na história. Vocês verão por quê daqui a pouquinho. Vamos andar mais um pouquinho só, pessoal, antes do café? Na saída da casa de Kirillov, o narrador encontra Leviatkin e Liputin, que estão chegando. O capitão, bêbado, faz patéticas declarações de amor a Lisavieta e o intrigante Liputin lhe afirma que o capitão tem relações especiais com Nikolai e que teria comprado a propriedade deste. Tendo deixado um bilhete para Chatov com a convocação para a casa de Lisa, o narrador volta à casa de Stepan e o encontra muito perturbado com o noivado que seria anunciado no domingo seguinte. Por que não pode haver, pelo menos, esta semana sem um domingo? Se le miracle existe? Se le miracle existe, se existe milagre, por que que nessa semana em que eu vou noivar, no domingo, talvez não tivesse domingo nenhum? Porque o Stepan não consegue lá dizer que não quer, então fica fazendo essas bravatas intelectuais sobre... Porque agora ele acha que vai casar com uma mulher engravidada pelo filho da sua protetora. Essa a impressão que ele tem. Não estou dizendo que isso tenha acontecido, mas é o que passa na cabeça do... Quer dizer, eu não estou aqui para fazer fofocas dessas personagens todas, percebendo que longe de mim fazer qualquer comentário desse, né? Mas, no entanto, ele acha isso, né? Ele acha isso. Muito bem, continuamos. Acaba confessando ter amado Varvara durante 20 anos sem que ela soubesse. Quase comicamente declara-se perdido e diz colocar todas as esperanças no seu pobre Petrucha, que estaria para chegar. O pobre Petrucha é o Piotr, aquele que o outro que o conhece acha impossível que jamais tenha feito o sinal da cruz da vida. É o filho dele. É o filho dele, tá? Então diz assim, já que a minha vida está esse inferno, já que vou fazer esse casamento aí, tudo na minha vida depende do meu pobre Petrucha, que vai chegar aí, quem eu posso finalmente pedir ajuda, que é o Piotr, que ele não sabe quem é, porque só viu 2 vezes na vida, e que o Kirillov, que eu conheço bem, disse que a coisa mais impossível do mundo é imaginar o Pietrov, né, rezando uma Ave Maria. Né? No entanto, ele não tem ideia de quem é o filho. É isso? No entanto, ele está aqui iludido, achando que vai ser salvo pelo filho. O velho havia escrito cartas ao filho e expondo sua situação constrangedora. Chora. E aqui então a gente para um pouquinho, mas antes não sem fazer antes um pequeno resumo. Então temos uma situação assim, que aos pouquinhos todas as personagens estão se juntando no mesmo lugar, e as personagens centrais são o Piotr e o Stravogin são os personagens centrais. E esses dois aí, de uma maneira ou de outra, estão associados a 2 outros jovens, o Chatov e o Kirillov. O Piotr e o Stravogin têm como fator unificador que um é aluno e o outro filho do velho Stepan Verkovensky, que é um velho financiado por uma velha rica, por uma senhora rica, que está querendo agora casá-lo com a sua protegida para impedir que a protegida seduza o filho, que ela imagina, para a qual ela imagina um casamento com a Lisa, que é filha da Praskovia, sua melhor amiga e vizinha. Então estão aos pouquinhos se constituindo aqui os elementos em torno dos quais essa história vai acontecer. Daqui a 10 minutos depois do café, nós continuamos aqui e eu tenho revelações incríveis para fazer a vocês sobre a vida erótica dessas personagens. Vocês verão só. Tá indo bem, mano? Tá dando Tá dentro. Tá. Porque isso aqui é aquele, sabe? Estou sempre para estar entendendo. Como essas palhaçadas, pessoal. Não, tá dentro. Tá dentro. É que tem que fazer isso até a
começou a pegar o fio da meada, tá dando pra pegar, né? Você falou que o pessoal tá se reunindo ali pra você querer daí ver o fim, né? É isso mesmo. Vamos torcer pra gente conseguir. Eu ficava com certeza de vir até a página 15, sabe? Foi uma pena. Porque eu fiz o cálculo no hotel, ó, no hotel, ó, Oi, tá bom? são 24 páginas, tudo bem? Como vai? São 24 páginas. Tá boa. Eu também tô bem. Então são 24 páginas reais. Desse tipo, não lembro? 24 páginas. Então eu imaginei que consegui ler umas 3, 14 na primeira página. Mas vamos ter que no final eu vou ter que contar a história. Não vamos conseguir. Então, está gostando da história? Eu tô. Sinceridade. Então, com sinceridade, tá vendo? Vai entender a história? Às vezes a gente perde o nome, mas eu gasta, né? Que bom. Vou fazer um pitizinho aqui.